Olá, seja bem-vindo à nossa sexta aula sobre a linguagem XML voltada a concursos públicos, onde nós iremos começar a estudar outro tipo de validação, que é o XML Schema. Bom, a gente já estudou nas outras aulas que a gente pode validar um XML a partir de um DTD. Só que agora nós vamos ver um outro tipo de validação, que é usando esquemas XML. Apesar de bastante úteis para validar documentos XML, os DTDs possuem algumas desvantagens. As DTDs não permitem a definição de tipos mais específicos, como, por exemplo, número, data, um número de telefone ou um texto muito específico, ou um intervalo de tempo, algumas coisas assim. Então, eles apenas permitem aquele tipo PCData, Parsed Character Data, que é simplesmente um texto qualquer. A sintaxe das DTDs é diferente da sintaxe XML. Você pode ter percebido que quando a gente define uma DTD, você pode ver que é uma sintaxe bem diferente da XML. Você usa element, depois abre chave, fecha com sinal de menor que, maior ou igual, ou seja, é uma confusão. A DTD realmente ela é bastante diferente da sintaxe da XML. E isso acarreta uma sobrecarga a mais para os passes, que eles têm que interpretar a DTD e depois o XML. E além disso, nós temos que aprender uma nova sintaxe. Então, realmente, isso é uma desvantagem da DTD. Outra desvantagem é as DTDs não permitirem o uso das namespaces, que é uma coisa que a gente vai estudar numa próxima aula que a gente vai ver mais para frente. As namespaces é que possibilitam você ter vários tipos de elementos, o mesmo nome de elementos, só que você usar várias vezes durante o seu documento XML para especificar outro tipo de elemento que você quer. Então, só usando a DTD não seria possível isso. Como consequência, a W3C ela criou um outro tipo de validação que foi chamado de XML Schema, ou esquema XML. E hoje ele é considerado já como um padrão para a validação desses documentos. Mas lembre-se que, apesar de importante, essa validação ela também é opcional. Apesar de ser bastante desejada, você validar um documento XML antes de você passar para um outro sistema, né? Se você passar de um sistema para outro, é bom você validar esse XML antes de você começar a passear, a processar esse documento. Então, da mesma forma que os DTDs, esse XML esquema também ele é opcional. Na verdade, existem vários esquemas de XML. Isso aconteceu porque alguns desenvolvedores eles se depararam com essas fraquezas das DTDs e resolveram criar outros tipos de validação, e isso ficou conhecido como esquemas. Daí surgiram vários outros esquemas. Entre eles surgiram o chamado Relax, o Schematron e vários outros surgiram. E para padronizar todo esse tipo de validação de esquemas, o AW3C sugeriu a criação de um que é o XML Schema. Ele é o mais cobrado em concursos públicos e será o que a gente vai estudar nessa aula. Algumas bancas elas chegam inclusive a chamar o XML Schema de simplesmente de esquema. Isso é uma coisa que você tem que tomar um pouco de cuidado. Na verdade, o XML Schema é apenas um dentre vários tipos de esquemas. Só que como ele é o mais comum, ele é o mais popular, geralmente algumas bancas já chamam só de esquema. Então, o esquema para validar esse XML e tal, então você já supõe que é o XML esquema. Então, só relembrando, o XML esquema é o nome que a W3C deu para o seu esquema. Mas existem outros esquemas XML quaisquer que você pode encontrar aí pela internet. Você vai ver que existem outros tipos de esquemas de validação de XML. Vejamos aqui um exemplo simples de um XML esquema. Nós temos aqui à esquerda, temos um documento XML bem simples, e na direita nós temos um XML esquema, um esquema XML que vai atender esse documento XML que está aí na nossa esquerda. A primeira coisa que você pode reparar é que a sintaxe usada nesse XML esquema, ele também é uma sintaxe de XML. Definimos um elemento, e depois temos os elementos filhos, nós temos atributos, todos eles definidos com aspas, então realmente é um documento XML também, esse esquema XML. Como que funciona a sintaxe do XML esquema? Ela usa a sintaxe idêntica da XML. Nós temos aí um exemplo de um esquema XML, onde a gente vai poder tirar algumas conclusões. Para iniciar um esquema XML, também a gente usa a declaração do XML
como se você fosse usar em qualquer outro documento XML. Então, você tem aí, no nosso exemplo, XML version igual 1.0. Logo após, nós temos um elemento raiz, porque todo documento XML tem que ter obrigatoriamente um elemento raiz. E esse elemento raiz ele deve ser o xs:\esquema. A gente vai estudar numa próxima aula como que a gente trabalha com esses namespaces, mas aqui o que você tem que entender é que esse xs:\esquema é um elemento XML, só que esse xs ele define um namespace e o elemento realmente dele é o esquema, que está aí. No caso do XML esquema, ele usa esse esquema que está definido aí nesse www.w3.org/2001/xml esquema. Por isso que todas as tags do esquema começam com esse xs, que a gente vai ver aí os próximos nossos filhos, todos eles têm que, o nome do elemento, eles começam com esse xs:\. Para a gente fechar, a gente usa esse xs esquema também, justamente para a gente poder fechar. Ele é o elemento raiz desse documento XML, então ele tem que ser usado também no final para fechar o nosso elemento raiz que está definido lá em cima, xs:\esquema. Bom, então vamos começar a fazer a análise de cada um dos elementos que compõem um esquema XML. Então, para a gente definir os elementos, nós utilizamos essa palavra-chave, o xs:\element, e depois dois atributos principais, que é o atributo name, onde a gente vai falar qual é o nome do elemento, e o type para dizer que tipo de elemento que a gente quer validar. Bom, antes de começar a ver mais exemplos de como definir os elementos, a gente precisa falar desses dois tipos de elementos, que são os elementos simples e os elementos complexos. E é bom aqui a gente fazer um parênteses. Bom, algumas bancas consideram esses elementos complexos também como sendo compostos, porque realmente existem alguns autores que se referem a compostos. Então é sempre bom o candidato prestar atenção na hora que for fazer a prova, dele lembrar que complexo e composto para XML esquema não é tudo a mesma coisa. Bom, os elementos simples eles possuem valores de texto ou número ou data, né? Algum tipo de valor, mas eles não possuem nem atributos e nem elementos que ficam abaixo dele. Então é bom o candidato ele não se confundir. Se você tem um elemento que tem um atributo, você já pode considerar como um elemento composto. Nesse exemplo que nós temos aí, nós temos dois elementos simples, que são o elemento nome e o elemento idade. Eles têm apenas o próprio texto que está associado ao elemento. Eles não têm nenhum tipo de atributo e também não tem nenhum elemento aninhado abaixo dele. Em contrapartida, os elementos complexos, ou também chamados de compostos, eles podem ter atributos ou outros elementos que estejam aninhados abaixo dele. E além disso, ele pode misturar texto com elementos, ou até mesmo não ter nenhum conteúdo associado a ele. Ele tem, por exemplo, apenas um atributo. Nesse exemplo aí que nós estamos vendo, nós temos dois elementos complexos aí, que é o contato, porque esse elemento contato ele tem três elementos que estão aninhados abaixo dele, que no caso são três elementos, é o nome, o elemento idade e o elemento tel. Também o elemento tel ele é considerado complexo, porque ele tem um atributo, que é o tipo. Ok, vamos começar aí com os elementos simples. Os elementos simples podem assumir vários tipos, que também são chamados na XML esquema de built-in. Por quê? Porque eles já fazem parte da própria especificação da XML esquema. Vamos falar aqui dos mais usados, eu vou mostrar 6 deles, porque esses aí são os que são mais usados na XML quando você vai definir um elemento simples, que são eles string, que é um texto puro, decimal, que é quando você quer um número com casos decimais, boolean, quando você quer booleano, né, true ou false, tem um date, tem um time, tem um integer, quando você quer um número inteiro. Enfim, são tipos que são bem autoexplicativos para quem já está acostumado com programação. Assim a gente percebe já de cara uma das grandes vantagens do XML esquema, que é você justamente poder definir um tipo específico de dado. Você deve estar se lembrando aí das nossas duas últimas aulas, quando nós tratamos de validação via DTDs, que lá o único tipo que você conseguia definir para um elemento era o PCData, que era o Passed Character Data. Isso aí é praticamente qualquer texto, é um texto puro que você coloca, pode ser um texto, pode ser um número, pode ser
um valor com decimais. Então esse tipo de PCData ele era muito genérico, então ele dava margem a vários tipos de dados que você queria colocar lá. Com o XML Esquema, você consegue já restringir um pouco mais que tipo de dado é que vai estar no seu documento XML. Agora é possível também definir conteúdos padrão e fixo para estes elementos simples que nós acabamos de falar aí. Para você definir um conteúdo padrão, que vai ser sempre aceito quando você for definir o seu elemento XML, então você pode usar este atributo chamado default, que aí você vai dizer qual é o valor default desse determinado elemento. Aí nós temos um exemplo que estamos definindo um elemento chamado versão, então está esse atributo name igual a versão. O tipo é xsstring, ou seja, vai ser um texto puro. E aí temos o valor default, que é rascunho. Então é como se a gente estivesse definindo um elemento, que aí por padrão ele tem esse valor rascunho. Também você pode definir um conteúdo fixo para esse elemento. Então nós estamos definindo aí o mesmo elemento que acima, só que aí no caso a gente está colocando um valor fixo utilizando esse atributo fixed. E nesse caso nós temos nesse exemplo que o valor fixo do elemento versão seria igual a 1.0. Restrições. Bom, diferente do que ocorre nas DTDs, no XML Esquema ele permite que você faça restrições em determinados valores, tanto nos elementos quanto nos atributos. Para isso, a gente usa aquele elemento chamado XSSimpleType juntamente com o elemento XSRestriction. Aqui nós temos um exemplo para a gente restringir os valores decimais a um determinado intervalo. Por exemplo, nós estamos a definição de um elemento que é pH, então nós temos aí nesse elemento raiz, digamos assim, XSElementName igual a pH, então estamos definindo um elemento chamado pH. Logo abaixo nós colocamos esse elemento XSSimpleType, que ao contrário do que você possa estar imaginando, isso aí não quer dizer um simple type que seja um elemento simples. Na verdade, é um tipo simples que nós estamos criando, que não é nenhum daqueles tipos que são built-in, aqueles que nós vimos 2 slides para trás. Quando nós falamos daqueles elementos simples, nós falamos que tem lá o XSInteger, XSString, decimal, date, time. Então, apesar de existirem esses tipos que já são built-in, que são já próprios do XML Esquema, existem outros tipos que nós podemos definir. E é nesse caso aqui que nós estamos usando o Simple Type. Nós usamos eles para que justamente a gente possa usar logo abaixo desse Simple Type um elemento chamado XSRestriction. Então esse elemento XSRestriction ele permite que nós possamos criar uma restrição nos valores desses elementos. Só que a gente precisa definir uma base dele. No caso ele está falando que é XS decimal, ou seja, um número que tenha casas decimais. E abaixo dele podemos definir os atributos que são mínimo e máximo. Então, com esses dois elementos chamados XSMin-inclusive e XSMax-inclusive, podemos definir valores mínimos e máximos para esse elemento chamado pH que estamos definindo aí em cima. Então, todo esse XML esquema ele é usado para definir esse elemento pH que pode conter os valores decimais 0 até 14, inclusive. A gente usou esse elemento XSRestriction para iniciar uma restrição. E esse atributo base ele define a qual numeral a gente vai estar trabalhando essa restrição. Agora a gente vai ver uma forma de você definir uma restrição para valores de texto a uma determinada lista de valores. Um caso que é muito comum a gente ver no dia a dia, na gente programador, é exatamente a definição de estado civil. Então aí a gente colocou nesse elemento chamado estado civil, nós também usamos esse elemento XSSimpleType justamente para poder usar o que? Esse elemento XSRestriction. E diferente do que está acima, a gente não usou um decimal, a gente usou um tipo string, com esse base igual a XSString, então vai ser um texto. E usamos esse elemento XSEnumeration justamente para colocar todos os valores possíveis que vão estar dentro dessa restrição do elemento estado civil que nós estamos definindo aí. Observe que nos dois exemplos que nós citamos, a gente sempre colocou esse XSEnumeration, ou o XSMin-inclusive, ou o XSMax-inclusive, como elementos que são vazios. Eles só têm esses atributos para value, para você definir qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo, e no caso do enumeration, para dizer quais os valores de texto que são possíveis de ter nesse elemento que está logo aí em cima que a gente definiu, estado civil.
E como eles são elementos vazios, repare que sempre no final a gente vai ter essa barrazinha normal antes do fechamento da tag. Isso é muito importante, o candidato sempre prestar atenção nisso. Pode ser que alguma prova, alguma questão, ela coloque esse enumeration ou esses outros aí, min inclusive ou max inclusive, sem essa barra no final e vai estar errado. Você precisa fechar esse elemento vazio com a barra no final. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre as restrições. Existem muitas formas no XML esquema de você restringir esses valores. Mas a gente vai falar uma aqui que pode ser bastante útil, que pode cair nas provas de concurso. Uma dessas formas é você restringir a entrada de determinados caracteres ao você definir um elemento. Nós temos aí um exemplo, que nós temos o elemento XSPattern, dizendo como que é o modelo de preenchimento de um determinado elemento. Nós temos aí um elemento resposta, que está definido aí no XSElement. Nós temos também aí de novo o XSSimpleType, para que nós possamos definir as restrições. Colocamos o XSRestriction como base uma string, então vai ser um texto. Só que abaixo dele nós temos um XSPattern. E no seu atributo value nós temos o valor colchetes, A-E, fecha colchetes. Então isso aí na verdade é para definir que nesse elemento resposta só pode ter um determinado valor, tem que ser um elemento que seja entre A e letra E em maiúsculo, ou seja, vai A, B, C, D ou E, como se fosse uma resposta de uma questão de múltipla escolha, por exemplo. Outros exemplos para o pattern, a gente tem aí, abre colchetes A-Z, fecha colchetes, aí abre de novo outro colchetes e faz a mesma coisa. Então isso aí quer dizer que são duas letras maiúsculas, ou seja, que vai de A até o Z. Como tem dois pares de colchetes A a Z, isso quer dizer que são duas letras maiúsculas. No próximo exemplo nós temos aí A minúsculo, traço Z minúsculo e A maiúsculo menos Z maiúsculo. Então isso aí quer dizer que é uma letra qualquer, minúscula ou maiúscula. E logo abaixo nós temos aí A, B, C, entre colchetes. Então isso aí quer dizer que tem que ser uma letra, desde que ela seja um A, um B ou um C. Agora é possível também definir 0 ou mais ocorrências de um caractere usando o asterisco. Então aí abaixo nós temos um exemplo, que é o value, aí entre parênteses e depois entre colchetes AZ minúsculo e AZ maiúsculo. E aí ao final do parênteses nós temos um asterisco. E também da forma análoga você pode definir uma ou mais ocorrências com aquele caractere de mais. Você se lembra que nas DTDs, nesse aspecto ele é um pouco parecido. Você se lembra quando a gente colocava um asterisco ao lado de uma determinada ocorrência, quer dizer que poderia ser nem zero ou várias ocorrências. E no mais, quer dizer que tinha que pelo menos ter uma ocorrência. Só relembrando das DTDs, nas nossas aulas que nós vimos de DTDs. Agora, em relação a estas restrições, lembre-se que pode ser aplicados tanto a elementos quanto a atributos. Nesse nosso caso aí, nós trabalhamos apenas com elementos, mas também você pode restringir também em atributos. Continuando nas restrições, nós vemos aí as restrições de tamanho. É possível determinar o tamanho em caracteres que os dados que estão dentro dos elementos simples, eles podem ter. Basicamente, a gente faz isso com três tipos de elementos do XML esquema. Um deles é o XSLength, que é comprimento em inglês. Nós temos aí um exemplo que é muito comum para a realidade do Brasil, que é o CPF. Então nós sabemos aí que no caso do CPF, aqui no Brasil, ele deve ter obrigatoriamente 11 caracteres, que são 11 algarismos. No caso dele só aceitar os números, pode ser que tenha 12, se você considerar o traço. Então nesse nosso exemplo aí nós temos o XSElement, nome CPF. Utilizamos o elemento XSSimpleType para que possamos logo abaixo usar o XSRestriction. A base, aí está a base que é o integer, que vai ser o número inteiro. Então esse nosso CPF só vai aceitar números. E o detalhe importante que nós vemos aí é o XSLength, e value igual a 11. Então isso quer dizer que a restrição é que o tamanho desse dado que vai ficar dentro do elemento simples CPF tem que ter tamanho 11. Também é possível definir um tamanho mínimo e máximo de caracteres, e isso a gente faz através dos elementos XSMinLength e XSMaxLength. Bom, e aí é bem autoexplicativo. Nós temos aí o caso de um elemento de nome identificador, também usamos o XSSimpleType e o XSRestriction. Só que aí no caso nós colocamos a base como sendo o XSString, porque a gente quer que esse identificador ele aceite tanto o número quanto o texto.
Só que a restrição que nós temos aí é que o min_length é igual, o value igual a 1, e o max_length está com o value igual a 10. Então isso quer dizer que esse nosso elemento identificador, ele tem que ter um tamanho que vai variar de 1 até 10 caracteres quaisquer. Então a gente vê que isso é uma restrição mais flexível do que a que nós vimos acima, do XS_length. Porque no caso do XS_length você tem um tamanho fixo que você tem que definir para o seu dado. No caso do min_length e max_length, você tem uma flexibilidade aí, você tem um range no qual você pode trabalhar com os tamanhos. Só um pequeno detalhe aí que você não precisa usar essas duas restrições ao mesmo tempo. Você pode, por exemplo, só usar o max_length se você quiser definir um tamanho máximo para o identificador. Ou pelo contrário, se você quiser definir um tamanho mínimo para o seu identificador, você poderia ter usado somente o elemento XS min_length. Enfim, você pode trabalhar tanto com os dois ao mesmo tempo ou com apenas um desses dois. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa sexta aula, onde nós vimos o que é o XML esquema, ou esquema XML, como algumas bancas chamam, mas isso não é toda a teoria que existe por trás do XML esquema. Na próxima aula, a gente vai ver os elementos compostos, como que nós definimos os elementos compostos. Então, até lá, pessoal!